Bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais um episódio da nossa trajetória aqui sobre arte e literatura. Estamos na Antiguidade Clássica, mais conhecida como o período grego e o período romano. Tá? Mais uma vez também, a gente tem que ressaltar algo muito importante para vocês. De novo, abre a gavetinha do conhecimento da história, a gavetinha da filosofia, da sociologia, das humanas de uma maneira geral. Não consigo conversar com vocês sobre arte e literatura sem contextualizar um pensamento filosófico da época e o contexto histórico que aquele momento vivia, vivenciava. Tá? Tudo bom? Então, façam isso. Tá? Para a gente poder focar aqui. Eu vou falando algumas coisas, mas não é a mesma coisa, obviamente, do que vocês terem contato com a disciplina. Belezinha? Então vem comigo. A Grécia Antiga. Lá na Antiguidade Clássica, a Grécia vivia o quê? Uma sociedade descentralizada, uma política descentralizada, por conta da dificuldade que eles tinham, de comunicação, por conta do relevo acidentado. Eles eram unidos culturalmente. A gente já falou em vídeos anteriores. Em algum lugar aqui vocês vão ter este vídeo anterior, tá? Que a gente falava muito sobre isso, sobre a construção deste pensamento grego, ok? Filosófico. Como surge então isso na ideia da transição da mitologia para a filosofia. Beleza? E aí, pessoal, essa Grécia que vocês vão ver muitas vezes na história, dividida em período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico, helenístico, é um caminhar também da arte. Então, se eu estou num período de consolidação da polis grega, e eu fico lá com as estátuas durinhas assim, Kouros, o homem jovem, a gente tem então o início da ideia da utilização dos materiais, das esculturas, tá? Num período arcaico. A formação das polis gregas, as cidades-estado, Atenas e Esparta, Esparta mais militarista, os kids se matriculando na Smart Fit, e você tem também a Grécia um pouco mais assim, da filosofia. Belezinha? Do teatro, dos pensamentos, de cidadania, democracia, ok? Então, isso vai se refletir diretamente na arte. Depois, no período clássico grego, você tem o quê? As guerras, o período das guerras de hegemonia. Atenas e Esparta se unificando enquanto uma mesma sociedade para lutarem, por exemplo, juntos, e Atenas contra Esparta. Então, você tem as esculturas, elas vão tendo um leve movimento, Você tem as Olimpíadas, os lançamentos do disco. Então, esse movimento leve do corpo, esse retrato um pouco mais da guerra, ela também vai para as esculturas, que não vão mais ficar apenas assim durinhas, mas elas vão ser retratadas dando uma leve movimentadinha, tá? Tudo bom? Nós não vamos ver as estátuas tudo andando pelo meio da rua, hein, bebê? Segura o coração. Tá? É uma ideia de movimento dentro da arte. E aí, nessa fragilidade das cidades-estado lutando entre elas próprias, a gente vai ter a invasão. A invasão da Macedônia, de Alexandre o Grande, Ale the Big. Já ouviram falar do Ale the Big? Alexandre o Grande? Só que ele tem uma posição de que ele não passa por cima da cultura do país local que ele está dominando. Ele entende que aquilo é uma fusão. Eu vou, então, recebendo todo aquele ensinamento e juntando com aquilo que eu já sei. E aqui a gente entra no mais famoso período artístico grego, que é o ápice do que a gente está falando aqui, que é o período helenístico. É uma fusão da cultura oriental macedônica com a cultura ocidental grega. Tá? Então, essa é o auge da arte grega, das estátuas, porque mostra o quê? Invasão, perda de território. Então, você tem o quê? Dor, sofrimento. As estátuas como se elas estivessem carregando a dor do mundo.
E aí vocês têm o auge disso. Procura aí no Google uma escultura chamada Laocoonte. Laocoonte, tá? Que é o Laocoonte com os seus filhos sendo mortos com as serpentes. Esse é o auge da estética clássica grega, tá? Por quê? Porque eles retratam exatamente a dor daquele momento, da pré-morte. Porque há histórias de que esse Laocoonte teria duvidado dos gregos, e os deuses gregos não perdoam nunca, por conta da guerra de Troia, enfim. E aí eles punem, então, ele e seus filhos, tá? Mas é o auge da estética. Então, resumindo aqui o que a gente está falando, o que é a estética clássica grega? Ela é a busca pela perfeição das formas, tá? Não existe uma estátua com o dedinho do pé quebrado. Eu destruo e faço tudo de novo. Vocês devem estar se perguntando, nossa, mas tem um monte de estátuas sem mão, sem braço aí nos Google tudo. Por quê? Porque não tem como você reconstruir a estética grega naquela perfeição. Então eles preferem deixar ela destruída para simbolizar que aquilo foi uma guerra, um roubo de uma escultura e perder um braço, do que você tentar fazer um braço para voltar a ser aquela estátua, porque eu jamais vou conseguir retomar a perfeição de um grego, tá? Então ela recebe influência do pensamento filosófico grego, com ênfase na ideia de homem e razão. Lembra daquela palavra mimesis, imitação, reprodução da realidade? Eu me aproximo do real, como se aquilo de fato fosse o real. Tá? Vamos lembrar também da divergência entre Platão e Aristóteles, né? Platão falava o quê? Esse belo ele tem que ser absoluto. E o Ari falava, não, precisa menos. Ele é relativo, né? Cada um vê o belo de uma maneira. Então essa luta Ari coloca para nós, então, muito também dessa influência da arte grega. Belezinha? Uso da matemática, claro, a simetria, matemática, gente, surgiu lá nos pré-socráticos, né? Uso da simetria, se eu dividir uma estátua grega da cabeça até o dedão do pé, as duas metades do corpo elas têm que ser simétricas, iguais, na mesma medida. Tá? Aquilo é a beleza. Quando eu atinjo a perfeição, eu chego no belo. Tá? As colunas gregas, o uso do mármore e do bronze, ok? Então vocês vão ver muitas estátuas em mármore e muitas em bronze. Então, para a gente redefinir, então, você tem o quê? Rap. Aqui. Rap. Ritmo, harmonia, equilíbrio, perfeição. Ritmo, harmonia, equilíbrio, perfeição. Aumenta o som, dá uma cantadinha na sua casa. Ritmo, harmonia, equilíbrio, perfeição. Tudo bom? Vamos para o outro ponto aqui. Fecha a Grécia, vem para a Roma Antiga, mas vem para a Roma Antiga num recorte da parte histórica dos seus impérios, dos imperadores. Tá? A gente vai destacar aqui o Otávio Augusto. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais dele. O que é a arte de Roma? Ela vai priorizar isso daqui, da Grécia? Não. O que ela vai buscar? Império, gente. Lembra? O que o Império mostra para vocês? Expansão de território, conquista, avanço sobre as terras. Tá? Então a arte vai buscar o quê? O útil imediato. Gente, isso cai, tá bom? Na prova. Já teve questão do vestibular das provas aqui de São Paulo com isso. Tudo bom? Então ela vai buscar o útil imediato. Ela tem um senso de realismo. O que é o útil imediato? É aquilo que eu preciso para desenvolver uma cidade. Eu não vou ficar fazendo uma estátua de mármore perfeita para dizer que eu consigo fazer aquilo, pelo belo, pelo prazer de entregar uma estética perfeita. Eu vou fazer o quê? Arquitetura voltada para as cidades. Eu vou construir pontes que liguem. A Europa é muito recortada por as cidades europeias, né? Muito recortada pelos rios. Roma é uma delas. Então eu vou fazer ponte que liga um lado do outro da cidade, que eu possa ocupar os espaços. Eu vou fazer aquedutos, eu vou poder fazer a canalização da água, tá? Eu vou fazer as termas, O romano tinha muito essa questão da água, do banho, do se banhar, porque
água, limpeza, purificação. Eles achavam que eles ficariam mais saudáveis com a água, então eles poderiam, com mais saúde, poder ser mais fortes para serem mais guerreiros, irem às guerras, tá? Então, as termas, né? E os templos também, mas em menor quantidade, ok? Então, a arte romana é o útil e imediato. E para fechar, os arcos romanos. Enquanto os gregos faziam o quê? Colunas, os romanos fizeram os arcos. E isso, para quem tem o rolê aí da arquitetura, vai perceber que na tua sala, tem uma coluna no meio da tua sala? Nossa, não. Por que não tem? Porque a gente tem os arcos, que deu aquela ampliada no rolê. Tudo bom? Você vai num cinema, tem uma coluna no meio da tela do cinema, você fica desviando assim para ver as imagens? Não, porque aquilo é um arco. Tudo bom? Então, galerinha, o arco é essa nova possibilidade de ampliação dos espaços. Ainda vinculado um pouco à arquitetura, mas agora detalhe que isto também já caiu em vestibular. Os arcos romanos, eles são atrelados ao imperador da época. Eles mostram o quê? Grandeza material, força e poder. Então o imperador faz um arco grandioso. Depois de um tempo vem um outro imperador. Ele vai fazer um outro arco, maior do que aquele anterior, com mais força, mais grandioso, para mostrar que ele tinha mais poder. Ele vai destruir o arco do amiguinho que veio antes dele? Não. Por quê? Porque ele quer que o povo compare e veja que ele é melhor. Ele é, de fato, o grande imperador da história de Roma. Tudo bom? E o Império de Otávio Augusto, né, o imperador aqui, é um imperador muito emblemático, porque você tem aqui a ideia do nascimento de Jesus, nosso querido JC. Tem também aquela política de pão e circo, a ideia do Coliseu. Lembra do Coliseu? Depois dá uma pesquisadinha dos leões, quem que dava uma morridinha dentro do Coliseu, né? A ideia também de construção do Coliseu. Fica aí na curiosidade para vocês pesquisarem, tá? Só que tem uma ideia de que nós temos um mecenas. Nossa! Mecenas é alguém que vai o quê? Um protetor da cultura. Alguém que vai ajudar a levar a cultura, a arte. Então eu quero fazer um quadro sobre mim. Eu não conheço nenhum artista, mas eu conheço aquele rapazinho ali que é meu amigo, meu parça, meu brother, que conhece um monte de artista. Eu chego nesse parça e falo pra ele assim: ô parça, tá ligado? Tô precisando de uns negócios aí pra fazer uns quadros tudo aí pra mim. Você que entende desse rolê aí da arte, você consegue aí, tipo, descolar alguém que faça aí pra mim? Então ele vai lá, então, e é um protetor dessa cultura. Beleza? Tá? Então, alguém que tem dinheiro financia a construção desta arte. Belezinha? Então, recapitulando, Grécia Antiga, a perfeição, Roma, o útil e imediato, e a questão dos arcos. Vocês vão ficar agora com o nosso querido print. E até a próxima. Tchau!